E agora a gente vai falar de um assunto muito sério e urgente. Entre os dias 24 e 25, 4 mulheres foram assassinadas pelos ex-companheiros e marido em diferentes cidades do país. A gente está se aproximando aí do final do ano e a preocupação é que fica é como é que fica a segurança de mulheres que já passam por esse tipo de violência. Então, para fazer um alerta sobre isso e também falar sobre as políticas públicas, eu recebo agora a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Marília Fortes Bianchi. Boa tarde, Marília. Boa tarde. Tudo bem? Apesar do assunto não ser o dos melhores, muito bem-vinda. Eu acho que é importante a gente bater nessa tecla, né? Por que a gente tem a impressão de que os casos de violência aumentaram e a impunidade parece que é mais presente, Marília? Acho que a primeira questão dessa gente ter a impressão de que os casos aumentaram, acho que nós passamos por uma mudança social, né, nos últimos tempos, né, que fez com que as mulheres criassem mais coragem de lidar com essas situações e algumas coisas que aconteciam algum tempo atrás já não são mais aceitas hoje, né? Então a gente tem essa impressão de que aumentou, mas infelizmente eles sempre existiram, né? Então às vezes até mais cruéis, até mais recorrentes, mas essa mudança cultural que a gente está tendo a passos curtos, mas estamos tendo, né? Nos dá essa impressão de que ele tem aumentado. A ideia da impunidade é que alguns setores da nossa sociedade não estão acompanhando essa mudança. A questão da justiça, a gente já tem avançado em muitas questões, como a questão da Lei Maria da Penha, que é considerada uma das 3 melhores leis no mundo em relação à questão de violência doméstica, mas ainda precisa ser implantada de uma maneira mais efetiva, né? A gente precisa ter não só no papel, mas também na prática. Então, a própria lei do feminicídio, que é muito recente, nós temos aí 3, 4 anos só, então a gente precisa ter também que, além da mudança de mentalidade, na prática também aconteça. A gente estava conversando aqui no intervalo e tu me falou de um dado chocante, que o Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo. É o 5º país. É o 5º país. Isso, é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E isso é inaceitável, Sim. né? E uma outra coisa também que eu acho que é muito importante, que a gente sempre falava, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso aí é inaceitável, né, Marília? Exatamente. Essa visão muito recorrente ainda faz com que muitas mulheres permaneçam nesses espaços de violência e que muitas vezes os feminicídios que poderiam ter sido impedidos de alguma maneira não fossem justamente porque as pessoas têm essa ideia de que elas não têm que se meter nisso, né? Então a gente ouve muito casos em que as mulheres pediram socorro ou que aconteceram em locais públicos e ninguém se meteu, ninguém tentou ajudar, porque ainda se vê uma ideia de que é algo privado, que é só entre o casal, quando na verdade a violência é um problema da sociedade, né? E uma outra coisa também que eu acho rola muito, deve acontecer muito, a vergonha da mulher que sofre, né, esse tipo de violência por achar que o que as pessoas vão falar, existe isso, né? Existe. Um julgamento velado do tipo, ai, não vou expor a família, né? Como é que, no geral, assim, como é que são os casos? Existe um padrão das mulheres que sofrem violência doméstica? Não existe ou feminina, né? Não existe um padrão, tanto que a gente viu nos 5 feminicídios que aconteceram só ali na véspera de Natal, que eram 5 mulheres diferentes, de classes sociais diferentes. Isso mostra que é um problema estrutural, social e cultural. Então, eles acontecem porque a gente ainda vive numa sociedade que tem uma estrutura machista, patriarcal, misógina, né? E acaba fazendo com que a mulher seja reduzida de ser humano para um objeto, uma coisa que pertence àquele homem, àquele agressor, e ele se sente empoderado a ponto de cometer a violência. Eu imagino que para uma mulher que sofre essa violência, até ela chegar e fazer, né, a denúncia, muita coisa acontece, um fortalecimento. A partir do momento que ela tomou a coragem e falou, não, chega, deu, eu vou fazer a denúncia. Como é que se procede tudo isso? Então, o feminicídio ou a violência física, ela é o resultado de outras formas de violência que vieram antes, principalmente a psicológica, a questão patrimonial. Então, tem toda uma série de outras coisas que vão acontecendo. Como a gente falou antes, a ideia da vergonha, da própria negação de pensar, eu com a posição que eu tenho ou com o estudo que eu tenho, eu jamais sofreria. Até entender o que está acontecendo, que você também está lidando com uma pessoa com a qual é seu companheiro,
companheiro, né, o pai dos seus filhos. Então isso demora um pouco para acontecer. Quando se chega à parte da denúncia, é importante que a mulher ela tenha apoio para isso, né? Então não só apoio da rede, como que a gente oferece dentro dessa questão do âmbito público, dos órgãos públicos, mas dos próprios amigos, da própria família, que infelizmente a gente ainda tem muitos casos em que a família, por vergonha ou por achar que está exagerando, desaconselha a denúncia. Então a gente está lidando com coisas muito complexas. E eu queria que tu explicasse agora, então, como é que funciona essa rede de apoio que vocês têm aqui. Sim, nós formamos e fortalecemos mais a RAM, que a gente chama, que é a Rede de Atendimento à Mulher aqui de Chapecó. Então, essa rede, ela é de vários órgãos, né, públicos, que prestam esse serviço psicológico, também de assistência social, a questão da polícia, né, do Ministério Público. Então, toda essa rede são vários órgãos que vão ajudar em todas as etapas da denúncia e também do que vier depois, né? Então, com as medidas protetivas, se ela tem filhos, se ela está numa situação de vulnerabilidade. A gente tem também a questão da casa-abrigo, que é para onde as mulheres são levadas, caso elas precisem serem retiradas do local onde ela está sofrendo a violência. Então, são todas essas ações que ajudam e fortalecem a mulher e dão apoio a ela para que ela possa fazer a denúncia e conseguir levar o processo adiante. E quem, infelizmente, estiver passando por isso, tem algum telefone que possa ligar? Como proceder, aproveitando esse ímpeto de coragem? Sim, durante a pandemia foram criados alguns canais a mais, né, do que a gente já tinha, como é o 180, que é um número exclusivo para a denúncia de violência contra a mulher, o próprio 190, que é da Polícia Militar, que inclusive a DPCAM, que é a delegacia específica para isso, ela está de recesso a partir de amanhã e volta dia 4 de janeiro. Mas, enquanto isso, a central de plantão da polícia, que fica na Rua Pequim, lá no bairro Passo dos Fortes, vai estar fazendo todo esse trabalho, né, durante esse recesso. E também temos alguns sites onde ela pode fazer, né, na própria o site da polícia, fazer o boletim de ocorrência online. Então, através desses canais, ela pode sim fazer, principalmente durante esse recesso, essa denúncia. Tá bom, Marília, muito obrigada pela sua participação. Para você, mulher que está passando por isso, que conhece alguém, por favor, não se cale, denuncie, não deixe isso acontecer. Feliz Ano Novo para você. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E rapidinho, se tu quiser deixar um recado para essas mulheres. Sim, por favor, denunciem e sim, briga de marido e mulher, a gente mete a colher. A gente mete a colher, a panela, a frigideira, a tampa. Obrigada, Marília. Eu que agradeço.